Uma boa tarde a todos. Eu declaro aqui a dispensa do uso do terno nesse momento e convido a todos para participarem. Eu declaro aberto a audiência pública para discussão do projeto de lei 051/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual, PPA, do município para o período 2018-2021 e da outras providências. Reunião presidida por mim, Fernando Antônio Oliosi, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Sendo assim, convido o senhor Alex Borcato para se sentar-se junto à mesa diretora para sanar quaisquer dúvidas e prestar as devidas explicações. Beleza, Alex? Ninguém se inscreveu? Ah, não? Ele vai fazer o quê? Ah, tá. Eu gostaria de estar passando aqui para o colega, o Alex, para estar explanando, e se alguém tiver de fazer alguma pergunta, que se manifeste. Eu queria desejar uma boa tarde a todos. O senhor presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, os senhores vereadores presentes, os demais funcionários da casa e a sociedade em geral, que se encontra presente aqui no auditório da Câmara. Para dar início às explanações a respeito do PPA, eu trouxe algumas informações que a gente acha sucintas e importantes, embora quase todos aqui, tenho certeza que já saibam muito a respeito do PPA. O que é o PPA? É um instrumento que está previsto na Constituição de 88. Pode sentar. Está previsto na Constituição de 88 e na Lei Orgânica Municipal de 90. E trata-se de um plano, que deve ser feito a cada 4 anos por todas as entidades da federação, seja governo federal, estados e municípios, onde deve estar estabelecido as diretrizes, metas e objetivos. O PPA, ele deve ser aprovado pelo Legislativo, por esta Casa, por uma lei quadrianual, sujeita a prazos e ritos diferenciados de tramitação e que tem a sua vigência a partir do 2º ano de um mandato até o final do 1º ano do mandato seguinte. Então, nós estamos terminando a vigência de um PPA e estamos já preparando o início da vigência do próximo. Como eu disse, todos os governos, inclusive os municipais, ficam obrigados a fazer um planejamento estratégico e seguir as diretrizes e metas estabelecidas no PPA. Dessa forma, visa impedir que haja uma descontinuidade de políticas e obras públicas de importância estratégica para a sociedade, seja ela no município, do estado ou do país. O PPA, ele deve ser dividido em planos de ação, que necessariamente contenham seus objetivos, os órgãos do governo responsável pela execução do projeto, valor, prazo de conclusão, fontes de financiamento, indicadores que representem a situação
que o plano visa alterar, necessidade de bens e serviços para a correta efetivação do plano previsto e a regionalização deste plano. Em cada uma dessas etapas, com certeza, né, tem que haver um responsável, né? Em primeiro lugar, o prefeito, o seu secretariado e toda a máquina administrativa que tem que colocar em prática este plano. A cada ano deve ser feito, né, uma avaliação, como eu havia até já dito ao colega de vocês, o vereador José Lúcio, né, que havia me questionado, né, se o PPA ele é estático, imutável. Não, tá? Ele tem que ser avaliado, né, e ser feito as alterações se a sociedade julgar necessária. Essa avaliação, ela visa o quê? Otimizar o investimento dos recursos públicos e evitar que eles se desviem dos seus objetivos, metas e diretrizes iniciais. Com base nessa avaliação e na leitura dos indicadores da execução, ao longo do processo de execução, o orçamento do próximo ano é definido em cima do que foi mais ou menos traçado no PPA. Como eu disse, o PPA tem uma visão de 4 anos. É importante também lembrar que o PPA ele parte necessariamente de conhecer e de diagnosticar a realidade do município. Então, ele é feito ouvindo a sociedade local. É a sociedade que apresenta as suas demandas para que seja incluído no PPA. No primeiro momento, é feito o quê? Uma dimensão estratégica. Ou seja, são definidos uma visão de futuro sobre o município. Depois, explica-se a realidade selecionando os problemas de alto valor, como eu disse, a sociedade, né, encaminhando as suas demandas. Integra o planejamento da cidade, do município e todas as esferas também que são parceiras do município, seja a federal e a estadual. Desenha-se os instrumentos e o papel da participação social no planejamento, ou seja, a sociedade sempre deve estar junta na formulação do PPA, seja apresentando suas propostas, seja participando da sua apresentação, também do seu acompanhamento, principalmente através desta casa, né, que é a Casa do Povo. Na terceira parte, aliás, a segunda etapa, é preciso definir os programas e projetos de governo. É nessa fase, né, que são filtradas as demandas que foram apresentadas pela sociedade para que sejam atendidas através das políticas públicas que vão sair do papel e ser implementadas. É nesse ponto aí, nessa etapa, que realmente existe o processo orçamentário do planejamento do PPA, quando sai das demandas e viram valores. Na terceira etapa, acontece a definição de como será feita a gestão e o monitoramento, que tem que sempre estar sido acompanhado. E, por último, é importante ressaltar que essas 3 etapas, né, a primeira, que é a coleta de informações, a segunda, que é a condensação dessas demandas, e a terceira, que é a execução em si, né, elas, na verdade, são meramente ilustrativas, né? Cada município tem que o quê? A sua equipe de planejamento vai adaptando de acordo com a necessidade e adequando o PPA ao anseio da sociedade. Então, esse pequeno
texto que eu trouxe aqui é um resumo, né, para a gente ter uma noção do que é o plano plurianual. Nós também elaboramos alguns slides que vão servir de orientação para os senhores vereadores e também para os membros da sociedade. São alguns slides de maneira sucinta, resumidos, que se a gente fosse olhar o PPA e fazer uma análise, gastaríamos horas, né? Porque é um plano bem abrangente. Vou passar a palavra então para o presidente e depois a gente continua. Nós gostaríamos que todos prestassem atenção pelo que vai ser apresentado. E se alguém tiver alguma pergunta, fica à disposição. Aí nós temos o primeiro slide, né, onde nós temos a vigência do PPA 2018-2021. Nós fizemos agora, a partir do segundo slide, os próximos 4 slides, eles trazem a previsão da receita que nós temos ano a ano. Final, né? E no quinto, vocês veem que é já condensado toda a previsão de receita. Então, nós temos ali, para o ano de 2018, uma receita de impostos. Você, né, tem a receita e o valor dela. De 1 milhão, quase 2 milhões, taxas, 315 mil, contribuições para a serviço de iluminação pública, a COSIP, 400 mil, exploração do patrimônio imobiliário do Estado, valores mobiliários, né, a exploração do patrimônio, 38 mil, valores mobiliários, 972 mil, estou falando valores redondos para sintetizar, né? Serviços administrativos e comerciais, R$500, são alguns valores ali, vocês viram que são praticamente valores quase simbólicos, né? Transferências da União e de suas entidades, transferência de estados do Distrito Federal e de suas entidades, transferência de outras instituições públicas, multas administrativas, contratuais e judiciais, indenizações, restituições e ressarcimentos, demais receitas correntes, alienação de bens móveis, transferências da União e suas entidades e transferências de outros estados e, no caso, de suas entidades, né? Vocês podem fazer uma observação e a maior parte das nossas receitas, como a maioria dos municípios brasileiros, dos 5 mil e tantos municípios brasileiros, vem pesadamente das esferas federal e estadual. Não é? Os recursos que o município mesmo arrecada, a gente vê que são valores bem pequenos. Mas isso não é uma exclusividade do nosso município. É a grande maioria dos municípios brasileiros. Então, nós temos ali a total da receita bruta para o ano de 2018. Receita, a gente fala em previsão. Tá? Estamos prevendo que a receita atingirá aqueles valores. Total da receita bruta, R$ 47.382.946. Dentro dali nós temos as deduções, né, que são as transferências, as retenções que o governo faz. Né? Ele já manda as receitas, já segurando um bolo para educação e saúde. Então, você tem ali as deduções.
Total delas, 4.800.000. Total da receita líquida, 42,5 milhões. Então, esta é a previsão do orçamento para o ano de 2018. Em 2019, vocês veem que são as mesmas receitas, né? O que altera são a previsão dos seus valores. Então, são muito parecidos, mas a gente prevê um crescimento, né, um pouquinho maior, já começando uma retomada, né? Assim a gente espera, né, na arrecadação tanto do governo federal, estadual e, consequentemente, do município. Previsão para a receita do ano de 2019, R$ 48.134.182. Então, houve um crescimento pequeno, mas a gente tem que ser realista, pé no chão, né? Também temos ali as deduções, tá? Sobra uma receita líquida de 43 milhões. Para o ano de 2020, também temos uma evoluçãozinha da receita, totalizando 48.715.699. Descontando as deduções, previsão de 43,5. Ou seja, se você fizer a análise do ano de 2019 para o ano 2018 para do ano 2020, está crescendo 1 milhão. Né? Finalizando o quadriênio desse PPA, nós temos uma previsão de receita para o ano de 2021 de 49,5 milhões, descontando as deduções, caindo para uma receita líquida de 44.235.356. Como eu disse, aí no quinto slide, nós fizemos a condensação daquelas informações que foram feitas ano a ano. Ou seja, somando todas aquelas receitas que já apareceram nos outros slides, nós temos uma receita bruta prevista para esses próximos 4 anos de R$ 193.820.065, tirando as deduções que vão para a saúde e educação. Previsão de uma receita líquida de R$ 173.410.677. Previsão esta, 2018-2021. Todas essas informações de receitas estão disponíveis para vocês, né, no projeto de lei do PPA. Dando sequência, nós fizemos alguns gráficos, né, dando uma ideia da evolução da receita, comparativo, né? Então, nós temos ali a receita líquida anual de 42,5, de 2018, 2019, 43 e uns 500 mil, 700 mil maior, 2019, 2020 e 2021. As mesmas informações aqui são aquelas dos outros slides. Fizemos esse gráfico também, onde está o chamado bolo das receitas. Né? Dá para todo mundo ver que o bolo é o mesmo, né? Você tem que aprender a dividir, né? Então, nós temos aí, só vocês observarem, nós temos ali, eu estou um pouco de lado aqui, mas a maior parte, nós temos o quê? Transferências, né, do governo federal, não é isso? Aquele azul maior, 40 e tantos por cento, me parece, né? Deixa eu acompanhar aqui, porque o meu aqui não é colorido, aí...
Transferências da União e de suas entidades, 45%, é a maior fatia. Depois, 29%, transferência dos estados e de suas entidades. Transferências de outras instituições públicas, que são os recursos que vêm do Fundeb, né? Então, somando esses três ali, ó, praticamente 45 mais 29, 74, 88% mais ou menos da arrecadação vem dos cofres estadual e federal. Os demais são aqueles percentuais menores ali, né? Transferências, outras transferências, né? Arrecadação própria, taxas, veja de taxas, 1%, quanto a COSIP, 1%, exploração do Estado, né? Ou seja, são os aluguéis, alguma coisa que o Estado coloca à disposição para ser utilizado e com isso ela recebe alguma remuneração. Está lá em 0%, porque é valor insignificante. Valores imobiliários, 2%. Serviços administrativos e comerciais. Então, vocês não precisam ser muito grandes explicações, né? Só visualmente já dá para a gente ver que o bolo maior vem de Brasília, né? A gente tem que aprender a trabalhar com esse bolo aí. Bom, nós fizemos aí a demonstração da receita. As despesas, também constantes do PPA, elas são divididas em programas. Dentro dos programas nós temos as ações, né? Nós temos as atividades. Se a gente fosse aqui pormenorizá-las e detalhá-las, esmiuçando, ficaria até difícil de vocês entenderem, porque é bem um processo, o plano do PPA é um processo bem grosso, bem volumoso. Então, nós tentamos dar uma maneira resumida, né? Programa e o valor previsto para esses 4 anos. Então, nós temos ali assistência ao estudante, às vezes parece que é repetido, mas é porque você tem esferas, né, diferentes. Educação infantil, educação fundamental. Então, parece que são a mesma coisa, mas não é. Previdência básica. Outros, né, projetos, por exemplo, construindo a educação básica. Nós temos o MDE. Né, nós temos ali a gestão administrativa dos órgãos que compõem a administração, né, controle interno, por exemplo. Nós temos ali débitos judiciais, né, que, porventura, né, a prefeitura, o município tem que estar preparado porque eles podem acontecer. Nós temos programas novos, por exemplo, aquele ali, o sistema de frotas, que está sendo, né, implantado. Nós temos a ideia de que, né, sejam adquiridos, né, terrenos para melhorar a administração pública, construção e reforma de prédios públicos, né, programas, por exemplo, de geração e renda, recadastramento do patrimônio público, valorização do servidor, modernização e informatização da administração pública. Nós temos ali a manutenção, como eu disse, de todos os órgãos, né, que compõem a administração pública. Então, cada um tem o seu valor ali, que é a previsão para esses 4 anos. Para você ter uma ideia, pegar aquilo ali mais ou menos e dividir por 4. Dá para você ter uma ideia. No próximo slide, nós temos a continuação, né? Programas de saúde, né? Nós temos ali saúde na escola, programa de saúde na família, assistência farmacêutica, fortalecimento do controle social, programas específicos da saúde, gestão de pessoal e educação,
ampliação da frota da máquina administrativa, programas de saúde bucal, do idoso, mental. Então, aí estão todos os programas que o município tem pensamento, né, de colocar em prática, ou seja, as atividades que vão ser executadas dentro desse plano para os próximos 4 anos, com todos os seus valores ali. Então, vocês viram que nós prevemos, né, a gente faz o quê? A gente tem uma previsão da receita. Já no lado da despesa, a gente fixa, né? A gente fixa a despesa, ou seja, imagina que vai ser, esses valores vão ser suficientes para colocar a máquina para girar nesses 4 anos. Esse slide também tem mais ainda algumas dos programas, das ações, das atividades, né? Aí tem na agricultura, na obras, educação, saúde, meio ambiente, né? Administração, toda o desenvolvimento das atividades da máquina pública estão dentro do PPA. Não de uma maneira detalhada como no orçamento, mas de uma maneira mais abrangente. Porque nós sabemos que o orçamento tem que acompanhar o que está, né, marcado nas diretrizes do PPA. Bom, como eu disse, a gente tentou trazer de uma maneira bem sucinta as informações, os valores, para vocês pelo menos terem uma ideia do que é o PPA. Ele é mais complexo, né, do que para se entender, porque, na verdade, a gente tem ideia maior quando chega especificamente no orçamento. Porque aí são metas, diretrizes, mas é ele que vai servir de base para a elaboração dos 4 orçamentos. Eu agradeço, então, a oportunidade de apresentar o trabalho e colocando à disposição para tirar as dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar. Não havendo mais nada a declarar, cumprimento o presidente da comissão, o contador da prefeitura, os vereadores, a todos que se fazem presente, funcionários dessa casa. Achei interessante que vocês estão trabalhando com uma previsão menor do que os anos anteriores, Alex. Isso é interessante porque eu acredito que a visão de vocês é para atender às metas, né? Eu acredito. Sim. É só isso. Como eu disse, a gente procura sempre trabalhar de uma maneira mais focada possível, né, com valores bem próximos da realidade. Como nós temos observado, a receita não está evoluindo, nós sabemos, em função da crise econômica, e em função disso, né, o tribunal vem acompanhando, em função das novas ferramentas que ele possui, através da prestação de contas mensal. Então, ele vai fazer o acompanhamento das receitas e das despesas praticamente mensalmente, quase que online. E como a receita, às vezes, não está chegando nos patamares que nós havíamos previsto, ele vai emitindo relatórios chamando a atenção para observar esses pontos. Então, optou-se por fazer um orçamento mais sucinto, mais enxuto,
E se as receitas evoluírem de uma maneira satisfatória, você tem é muito mais fácil você trabalhar com uma receita que te surpreendeu do que ser pego de uma maneira surpresa para o lado negativo, né? Ou seja, com queda de arrecadação. Então foi esse o pensamento. Já tivemos no orçamento de 2016, também, né, 2015, já vemos implantando esse pensamento e, em função do que a gente via que a crise no Brasil ainda estava longe de dar sinal de crescimento, né, de virar a curva do fundo do poço, né, e resolvemos, a pedido, né, da administração também, trabalhar desta maneira. Ok? Cumprimento a mesa e cumprimento o contador da prefeitura. Se eu não me engano, se eu não perdi um momento ali, você tinha falado, Alex, que já dá sinais de recuperação. Eu queria que você explicasse melhor quais são esses sinais. São baseados em fatos ou baseados em notícias vindo já da economia nacional? A gente tem observado que a arrecadação, ela, como eu disse, dá sinais, né? Ela ainda não mostrou-se claramente, mas ela já se tornando um pouquinho mais estável, já não teve aquela queda que nós tivemos no final do ano passado, e no começo desse ano. Então ela já deu pelo menos uma estabilizada. Então nós optamos fazer um orçamento mais enxuto, já prevendo que, se ela realmente voltar a crescer, você tem mais mobilidade para poder trabalhar. Tá? Obrigada pela oportunidade. Eu estou representando a obra social, que é interessada. Eu queria fazer uma pergunta para o contador. O que foi apresentado é um projeto de lei que vai se tornar lei nesse planejamento para 4 anos. Após essa lei aprovada, é que será feito o orçamento 2018. É isso? Eu queria saber o seguinte: qual a previsão do município para o orçamento 2018 estar sendo aprovado? Olha, nós trabalhamos com a previsão para o orçamento 2018, praticamente o que já está também no PPA, ou seja, deve ficar em torno dos 42,5 milhões. Porque o PPA ele serve de norteamento para você elaborar os orçamentos, inclusive o que já vai vigorar agora em 2018. Então, vai ficar no mesmo patamar ali. Sim. Não em valores, em prazo para essa aprovação. Bom, o prazo aí agora passa a casas de leis aqui da Câmara, né? Nós tivemos até o dia 31 de agosto para apresentar o PPA e terminou agora em 30 de setembro o prazo para apresentar a LOA, a Lei Orçamentária Anual. E a Câmara, se eu não me engano, tem até o encerramento do ano legislativo para dar aprovação dessas 2 leis. Obrigada. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a audiência pública e uma boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos.